Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como ele, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 11 de março, terça-feira, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Jesus hoje, ele está ensinando para cada um de nós o Pai Nosso. Ou seja, ele está ensinando a oração perfeita. Mas antes mesmo de o Senhor introduzir a oração do Pai Nosso, Jesus diz algo maravilhoso. Ele diz assim: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles. Por quê? Ele diz: porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês o peçam. Ora, isso aqui é intrigante, né? Então, assim, diante disso que Jesus está falando na primeira parte do Evangelho, nós poderíamos nos perguntar: se Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de falar, para que falar? Se ele já sabe, por que ele não nos dá de uma vez? É uma pergunta. E como que nós vamos ter a resposta para isso? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina que Deus, na sua bondade, na sua liberalidade, na sua magnanimidade, Deus é grande. Ele decidiu que existem coisas que ele nos dará através da oração. Então significa dizer que Deus sabe sim o que nós precisamos antes de pedir. É o que o profeta diz: antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece. Deus já conhece, sim, ele é Deus. Mas ele decidiu, ele decretou que existem coisas que ele nos dará somente através da oração. Então a oração é esse veículo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos rezar. Então significa dizer, existe coisas que Deus não nos dará se não for pela oração? Sim, existe coisa que ele não nos dará se não for pela oração. Porque ele colocou esse veículo, ele colocou esse meio para que nós pudéssemos conseguir dele as graças necessárias para a nossa vida. Essa é a primeira parte. Segunda parte, Jesus ensina o Pai Nosso. E, de novo, Santo Tomás de Aquino nos ensina. Santo Tomás diz que no Pai Nosso está tudo o que nós devemos pedir, na ordem que nós devemos pedir. Então, muitas vezes a gente não sabe o que rezar. São Paulo chega a dizer isso. Outrosim o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque não sabemos pedir nem orar como convém. Então o mesmo Espírito vem e intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Então, chega aquele momento que as palavras elas não são mais suficientes. Não temos mais palavras. E aí a gente apela para o Espírito. Ótimo. Mas antes disso, a base de tudo está aqui. A base de tudo, o cerne da coisa, aquilo que Jesus deixou, é isso que está aqui. Então no Pai Nosso está tudo que devemos pedir, na ordem que nós devemos pedir. Os 7 pedidos do Pai Nosso, eles são os mais importantes. E os 3 primeiros pedidos são os mais importantes de todos.
que são os pedidos teologais, são aqueles que se referem a Deus. Então vai lá, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então o primeiro pedido do Pai Nosso, santificar o nome de Deus. Depois, venha a nós o vosso reino. E o terceiro pedido, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esses são os pedidos mais importantes. E são pedidos que se referem diretamente a Deus. Volto a dizer, são os pedidos teologais, né? Pedir que santifique o nome de Deus. Pedir que venha o reino de Deus. E pedir a vontade de Deus acima da nossa vontade. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é profundo. Então, o Pai Nosso nos coloca nessa dinâmica. E vamos aqui analisar, né? Santificar o nome de Deus. O que significa santificar o nome de Deus? O nome de Deus que hoje ele é blasfemado. O nome de Deus hoje que é ofendido. Quando nós vemos, por exemplo, manifestações públicas, aonde estão lá enxovalhando o nome de Deus, como nós vimos em alguns carnavais da vida, o nome de Deus sendo blasfemado, vilipendiado em representações iconográficas, em representações artísticas, é o nome de Deus que está sendo ofendido. É a santidade que o nome de Deus... Veja, o judeu, ele jamais diz o nome de Deus. Ele não diz, eu sou carpinteiro, não. Eu carpinteiro, o verbo ser é exclusivamente para Deus. É um nome impronunciável. É um nome impronunciável. É aquele nome que Deus disse para Moisés, eu sou aquele que sou. Isso exprime quem é Deus. Eu sou aquele que é, aquele que criou, aquele que é atemporal, aquele que está para antes de toda a existência. Então, santificar o nome de Deus é não enxovalhar o nome de Deus, a santidade que carrega o nome de Deus. Cada nome ele tem um significado. O nome de Jesus significa Deus salva, Yeshua. Então os nomes têm significado e o nome de Deus é um nome impronunciável. Quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, pedir o reino de Deus é pedir a libertação. Pedir o reino de Deus é pedir a presença de Jesus na sociedade depravada, na sociedade pagã que nós vivemos, aonde em vez de pedir o reino, está tirando, expulsando o reino de Deus do meio de nós. Querendo tirar as imagens, querendo tirar os símbolos cristãos, querendo nos proibir de tantas coisas. A perseguição hoje não é mais velada, querido irmão. A perseguição hoje ela é, de fato, uma perseguição ferrenha, que está aí. Só não enxerga quem não quiser. Está aí na nossa cara. As pessoas não estão pedindo o reino de Deus, não estão gritando como o Apocalipse, Maranatá, vem Senhor Jesus. Porque Jesus é o reino. Esse reino que vem com poder e com glória, que se estabelecerá no nosso meio, é a chegada da segunda vinda de Cristo, mas também esse reino é a presença de Deus na nossa vida. Quando nós estamos vivendo a vida de Deus, como São Paulo diz, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse homem está vivendo o reino, claro que ainda num véu, né? Não ainda em plenitude visível, mas o reino já está aí. O reino de Deus, Jesus disse isso em várias parábolas, ele cresce como um grão de mostarda, e ele é semeado pequenininho no nosso coração, e isso cresce dia e noite. É verdade também que no meio da plantação do reino vem o diabo e planta o joio, para fazer com que sufoque o reino. Quanto joio no mundo de hoje, quanto joio no mundo de hoje querendo sufocar o reino. Sufocar o reino de Deus é a mídia, são conceitos errados, são ideologias perigosíssimas para a vida do cristão, para a vida do crente, daquele que adora o Senhor, daquele que quer adorar o Senhor. Então, o joio está aí, sufocando o reino que nós estamos gritando, vem Senhor Jesus, Maranatá, vem Senhor, vem reinar na minha casa, vem reinar na minha vida. E o mundo com o seu joio está pressionando cada dia. Estamos vivendo numa grande panela de pressão. Um grande místico, um padre místico dizia, o homem do século 21, ou ele será místico ou ele será idólatra. Místico no bom sentido da palavra.
Porque a pressão espiritual que está sobre nós, sobre você, sobre mim, querido irmão, é uma pressão gigantesca. Ou nós seremos místicos, ou nós não seremos nada, e pior, adoraremos a besta. Adoraremos a besta em diversas formas que nós estamos vendo aí. Na cultura, na arte, na música principalmente, ah, meu Deus do céu, na música nós estamos vendo uma grande derrocada do ser humano. E o terceiro pedido do Pai Nosso, né? Nós pedimos o reino, nós pedimos santificar o nome e nós pedimos agora que seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. A vontade de Deus. A vontade de Deus que precisa prevalecer. Não a nós, ó Senhor, como diz o Salmo, né? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ó Senhor, mas a Ti toda a honra e toda a glória. A vontade de Deus. A vontade de Deus que precisa prevalecer na nossa vida, e é aquilo que Jesus disse: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irmão, esse vai encontrar a vida verdadeira. Que o Senhor possa nos dar a coragem, né, de viver a radicalidade do que é viver o Pai Nosso, a oração perfeita, porque foi ensinada pelo próprio Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.